Seja muito bem-vindo ao Palavra de Vida. Eu quero convidar você a ser um instrumento do Senhor, a aprender mais a Palavra de Deus, a mergulhar fundo no livro de Romanos. Nós estamos no capítulo 12 de Romanos, mas se você ainda não estudou os outros, volta um pouquinho, estuda os outros, mas não esquece esse, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito contigo. Se você ainda não é inscrito no canal, que você possa se inscrever, aperta o sininho, compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir e seja um instrumento do Senhor. Nesse capítulo 12, nós mergulhamos agora sobre a prática cristã, a vida cristã. Nós passamos 11 capítulos falando sobre a salvação pela fé e não por obras, o como Deus ele prioriza realmente a nossa entrega ao Senhor, a gente entenda o que Jesus fez por nós. E agora Paulo diz, não basta apenas crer, é preciso viver aquilo que crê. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então agora que nós entendemos o que é a salvação pela fé, o que Jesus fez por mim, o que Jesus fez por ti, nós precisamos em nosso corpo manifestar aquilo que a gente crê. O nosso corpo tem que ser esse sacrifício vivo. Nós estamos vivos, nós somos sacrifícios vivos para o Senhor. No Antigo Testamento a gente vê muitos sacrifícios de animais mortos, mas nós não estamos mortos, nós estamos vivos para Cristo. Nós morremos sim para o mundo, mas estamos vivos para o Senhor. E todos os dias estamos matando as nossas vontades, todos os dias estamos negando a nós mesmos, carregando a cruz e seguindo o Senhor. Nós somos esse sacrifício vivo e santo, separado, aquele sacrifício que não tem mancha, que não tem mácula, que não tem defeito, não porque a gente seja perfeito, não, mas é porque Jesus nos justifica, porque somos lavados pelo sangue de Jesus. Se você crê no Senhor Jesus, Ele te lava, te purifica de todo pecado, desde que você creia, se arrependa e não pratique mais aquilo. O verdadeiro arrependimento é esse, é mudar de direção. Que nós possamos ser esse sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Quando a gente sacrificava animais no Antigo Testamento, saía um aroma suave para o Senhor, e que nós possamos ter esse aroma suave para Deus, que nós possamos realmente viver a prática cristã, viver realmente como Deus quer que a gente viva, nesse sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Por que um culto racional? Por que um culto lógico? Por que um culto que eu realmente entendo o que eu estou fazendo? Você não está vivendo a vida cristã porque simplesmente alguém te mandou fazer isso, porque alguém disse que era isso melhor. Não, você entende o que Jesus fez por você. Você entende que agora a sua vida é para o Senhor pelo que Ele já fez por ti. Você entende que não existe só o plano material, que existe um plano espiritual, que Jesus te ama tanto e que você quer tanto a presença dele todos os dias da sua vida, que você se dedica para Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Quando nós nos dedicamos ao Senhor, tanta coisa acontece. Viver esse culto racional, fazer isso não de forma automática, fazer isso não sem entendimento, mas crendo que tudo que está acontecendo, entendendo por que estamos fazendo aquilo e fazendo com alegria. Temos que fazer a obra de Deus com alegria, com entendimento, com a razão também, que possamos ler a palavra, que possamos entender a palavra, para que o nosso culto seja racional e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade
vontade de Deus. A vida cristã, ela não se resume somente a atos exteriores, não. A vida cristã começa primeiro na mente. Eu primeiro tenho que ter a mente transformada. Eu tenho que deixar de pensar nas coisas que eu pensava antes que não edificavam. Eu tenho que deixar de preencher minha mente com coisas que não edificam. Eu tenho que preencher minha mente com o Senhor. Tenho que preencher minha mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar preenchendo a minha mente o tempo todo. E nessa transformação de mente, nessa transformação de pensamento, eu vou conseguir experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que eu só vou ter uma transformação de mente, você só vai ter uma transformação de mente se você realmente tomar uma firme decisão. Qual é essa decisão? De não se conformar com os padrões desse mundo. Os padrões desse mundo, eles são padrões que não te aproximam de Deus. São padrões que te distanciam do que Deus ele quer para a tua vida. Então que possamos entender qual é o padrão de Deus e não o padrão do mundo. Qual é o padrão que está na palavra de Deus? E hoje, no capítulo 12, nós vamos entender algum desses padrões. Que padrões são esses? Porque os padrões são diferentes dos padrões que a sociedade nos repassa. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, não pense de si mesmo além do que convém. Não podemos pensar que somos além do que realmente somos. Como assim, Alessandra? Se eu sei que eu sou salva pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, eu não vou me achar melhor do que alguém. Eu vou entender que Deus ama todos da mesma forma. Então, se Deus ama todos da mesma forma, eu vou deixar de tratar o outro com indiferença. Eu vou tratar o outro como aquele que Deus também ama. Então, eu vou falar da palavra de Deus. Eu vou querer trazer essa pessoa para o centro da vontade de Deus. Eu vou querer realmente chamar máximo de pessoas para que essas pessoas possam experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Pelo contrário, pense com moderação, seja moderado a respeito de quem você é. Nós somos sim salvos pelo Senhor, nós somos preciosos aos olhos do Senhor, mas não é por isso que eu vou achar que uns são mais preciosos que outros. Não, todos são preciosos, porque é pela fé que somos salvos. Se tem alguém que ainda não está salvo, é porque falta crer, apenas isso. Não é porque Deus ama menos, não, Deus ama da mesma forma, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Eu faço parte de um corpo. Qual corpo? O corpo de Cristo. Jesus é o cabeça, Ele está no comando. Mas nós temos o corpo, e esse corpo, cada um tem uma função. O braço tem uma função, o antebraço tem outra função, os dedos têm outra função, o pé tem outra função. Cada membro do nosso corpo tem uma função diferente. Então assim são as pessoas no reino. Eu tenho apenas uma parcela da função, mas tem coisas que eu não consigo fazer e o meu irmão, o meu próximo, ele consegue. Temos que trabalhar em união. Se eu entendo que eu faço parte de um corpo, eu não vou discriminar pessoas, nem vou querer fazer tudo sozinha. Não, se eu entender que eu faço parte de um corpo, eu vou querer trabalhar em comunhão, em união, porque o que os outros não conseguem fazer, eu posso fazer, e o que eu não posso fazer, outros podem. Se trabalharmos juntos, o corpo vai trabalhar melhor, o corpo vai mais longe, o corpo vai fazer mais coisas. Nós fazemos parte desse corpo de Cristo, que possamos ser parte ativas desse corpo, instrumentos nesse corpo de Deus, mas sabendo que nem todos têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. União, unidade.
Para que viver em grupinho? Para que achar que um é melhor que o outro? Não, são apenas funções diferentes. Temos habilidades diferentes, talentos diferentes. Deus, ele quer te usar de alguma forma. Deus, ele quer te usar no teu talento, na tua habilidade. Essa habilidade que você ainda achava, mas como vai ser usado isso? Deus vai usar essa tua habilidade no reino, ele vai te dar sabedoria em como aplicar isso no corpo. Seja esse instrumento de Deus, para que você possa ser usada no corpo, para que você seja útil para o corpo de Deus, útil no reino de Deus, e que possamos sempre ter essa mente de união. Temos, porém, diferentes dons. Somos unidos sim, mas cada um tem um dom, segundo a graça que nos foi dada. Uns profetizam, e aquele que profetiza, profetiza conforme a fé que Deus deu, que você crê que Deus está te usando em profecia, então profetiza. Profetiza se você já vive em Cristo, se você já é nova criatura, se você foi transformado pelo Senhor e crê que Deus, ele está te dando uma mensagem para falar. Igreja, fala, profetiza, seja a boca de Deus nessa terra. Se é ministério, se é o serviço, se você quer servir, se dedique a isso, sirva os outros, não perde mais tempo, sirva o seu próximo. Faz parte do amor ao próximo servir, sirva, dedique-se a isso. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. Olha, repararam que tudo tem dedicação? Ensino, ministério, exortação. Então, tudo que você for fazer, faça com dedicação. Dedique-se àquilo. Às vezes é difícil, a gente tem uma correria tanto do dia a dia, mas Deus, ele sempre chama: meu filho, minha filha, para um pouco, se dedica a mim, se dedica ao que eu tenho concedido a ti. Eu tenho te dado dons, eu tenho te dado coisas para fazer, então se dedique a isso. Aproveite o tempo para se dedicar também no reino. Deus, ele quer te usar no reino, porque tudo isso daqui na terra passa, mas o reino, ele permanece. O reino de Deus é para sempre. O que contribui? Seja generoso em ajudar os outros. O que preside, o que lidera, faça isso com zelo. No mínimo, os homens, as pessoas lideram as suas casas. Faça isso com zelo. Se você tem um cargo de liderança na igreja, fora da igreja, faça isso com cuidado, com dedicação, com zelo. Se você exerce misericórdia, se você perdoa, perdoe com alegria. Perdoe com alegria. Tem gente que demora anos e anos e anos para perdoar alguém. Como assim? Passa anos com uma dor no coração? Não. Se liberta disso com alegria. Exerça misericórdia. Seja misericordioso com alegria, porque Deus está contigo. Você já vive pela fé. Então exerça misericórdia. O amor seja sem hipocrisia. Não podemos ser hipócritas, não podemos viver o amor fingido, não podemos olhar para o outro, fingir que amamos o outro e na verdade, olha, não amar nada disso, não. O amor tem que ser sem hipocrisia, sem fingimento. Ame o próximo, independente do que ele faça para você, independente das coisas que ele diga. Ame o seu próximo. Tem gente que acha que o amor depende de ser retribuído e não. O amor é uma escolha. Você escolhe amar, independente da atitude do outro. Independente se o outro está retribuindo ou não, em maior ou menor medida, você está escolhendo amar. Você está vivendo esse amor. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. O tempo todo o inimigo vai colocar na sua mente que você tem que fazer o mal, que você tem que prejudicar, que você tem que retribuir o mal com o mal. Mas não, apegue-se ao bem, ao bem. Só em Jesus conseguimos, diante de todas as circunstâncias, nos apegarmos ao bem, nos apegarmos à palavra de Deus, aos ensinos da palavra, que possamos ser aqueles que se apegam ao bem.
Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Será que a gente está disposto a viver esse amor que entrega aos outros a preferência? Será que a gente está disposto a amar fraternalmente o outro, a amar o nosso próximo verdadeiramente? Essa vida com amor só traz benefícios. Eu não conheço ninguém que viva uma vida de amor ao próximo e viva arrependido. E agora não, eu conheço pessoas que vivem uma vida cheia de ódio, de rancor e vivem o tempo todo reclamando, vivem o tempo todo em confusão, vivem o tempo todo distantes de Deus. Mas Deus, Ele quer que a gente esteja próximo dEle. E quem está próximo de Deus ama o próximo, ama quem está ao seu redor. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Olha aí, vida cristã é uma vida que eu não posso ser preguiçosa em cuidar das coisas de Deus, em zelar pelas coisas de Deus, em zelar pelo corpo de Deus, em zelar por ser uma verdadeira cristã. Eu não posso ser preguiçosa ao ler a Bíblia, a orar, a buscar a face do Senhor, a fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Não posso ser preguiçosa e você não pode ser preguiçoso. Não sejamos preguiçosos com aquilo que Deus nos mandou fazer. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. É algo muito interessante na vida cristã. Não é porque Deus te chamou que você vai ter uma vida morninha, uma vida distante de Deus, uma vida assim, olha, Deus me chamou, mas a vida cristã, olha, ali, sem graça. Não. Deus, Ele chama para nós sermos fervorosos de espírito. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio do amor de Deus, com aquela alegria, com aquela animação por servir ao Senhor. Será que você tem essa alegria em servir ao Senhor? Tem a alegria de servir ao Senhor, tem essa alegria de estar cheio de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, alegria em servir a Deus. Já pensou servir a Deus com tristeza? Não, nós temos que servir a Deus com alegria, cheios do Senhor, cheios da palavra. Alegrem-se na esperança. Onde eu vou me alegrar? Na circunstância? Eu vou me alegrar com o que está ao redor? Não, eu vou me alegrar na esperança. Que esperança é essa? De Jesus voltar, a esperança de ter uma vida eterna ao lado do Pai, a esperança de ser usada pelo Senhor, independente da circunstância, saber que Deus está comigo, que Deus me ama. Nós temos que ter essa esperança, a esperança da vinda do Senhor, a esperança que Jesus voltará e nós teremos esse momento de encontro com Ele, esse momento de reunião com Ele, esse momento que nós teremos a certeza de vida eterna ao lado do Pai. Alegre-se, alegre-se, você tem uma esperança que não depende da circunstância que você vive, não depende do que está acontecendo ao seu redor. A sua alegria está na esperança em Deus. Sejam pacientes na tribulação. Vida cristã é isso também. Passar por luta, passar por dificuldade, passar por tribulação, passar pelo vale, passar por tantas coisas que são difíceis. Se eu dissesse que a vida cristã não tem dificuldade, eu estaria mentindo. Todos sabemos que, independente de estarmos ou não estarmos com Cristo, vamos ter dificuldades, vamos passar por momentos difíceis. Mas a Bíblia nos fala, sejam pacientes, pacientes. Tenha paciência, a tribulação vai passar. Vai passar toda a dificuldade. Essa dificuldade não é eterna. O Covid não é eterno. Tudo que está acontecendo de difícil agora na sua vida não é eterno. Isso vai passar. Então tenha paciência e persevere na oração. Como eu vou conseguir esperar isso passar? Orando, falando com Deus,
Fala com Deus as tuas angústias, fala com Deus os teus sonhos, os teus projetos, deixa Deus ouvir a tua voz. Deus já sabe o que você precisa antes de você falar, mas Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer intimidade contigo. Então persevere na oração, ainda que no meio da tribulação, ainda que no meio da angústia, persevere, continue orando, continue em oração. Ajude a suprir a necessidade dos santos. Supra a necessidade daquele servo de Deus. Você pode ter alguém perto que está precisando de ajuda. Supra a necessidade. Se você pode ajudar, ajude. Pratique a hospitalidade. Será que você é hospitaleiro? Será que você recebe na sua casa pessoas que estão precisando de ajuda? Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoe. Ele fala isso porque a primeira reação nossa, se alguém nos trata mal, se alguém nos persegue, se alguém nos machuca, qual é a primeira reação? A primeira reação é querer tratar mal de volta. A primeira reação é retribuir na mesma moeda. Mas aí ele fala, não amaldiçoe aquele que te trata mal. Não amaldiçoe aquele que te persegue. Faça o quê? Abençoe. Abençoe. É difícil, eu sei que é. Mas isso mostra o que é vida cristã. A vida cristã não é fazer só o que dá vontade, não. A vida cristã é viver a palavra, e a palavra diz, abençoe, independente qual seja o seu sentimento nesse momento. Abençoe aquele que já te tratou mal, que te perseguiu, que te persegue de repente até hoje, né? Então abençoe. Alegre-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Será que temos realmente nos alegrado com a alegria do próximo? Tem alguns que têm inveja da alegria do próximo. Não podemos viver assim. Nós temos que ver a alegria do próximo e sentir alegria também. Alegrar com a alegria do outro. Mas e se o outro estiver triste, eu vou me alegrar? Eu vou chorar com o outro, eu tenho que sentir a dor do outro, empatia pelo outro. Precisamos ter empatia pelo próximo. Empatia tanto na alegria quanto na tristeza. Nós temos que ajudar o outro, independente da circunstância. Seja na situação alegre, a gente se alegrar junto, comemorar junto, quanto na tristeza, chorar junto, né? Orar pelo outro. Tenha o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários. Chega de viver com orgulho, chega de viver achando que é melhor do que alguém. Ele está falando isso, lembra do capítulo passado, dos capítulos passados, quando tinham pessoas, os gentios estavam se achando melhores do que os judeus, porque alguns judeus não acreditavam em Jesus. Então, como os gentios acreditavam, eles estavam se achando melhores do que os judeus. Então, ele diz, não se achem melhor do que ninguém, não fiquem orgulhosos. Sejam solidários, ajudem, não sejam sábios aos seus próprios olhos. Deus é que dá sabedoria, Deus é que dá o entendimento, Deus é que dá todo o conhecimento. Então a gente tem que ser temente a Deus, crendo que até a nossa salvação não conseguimos pelo nosso mérito, é pela fé em Jesus, favor imerecido de Deus. Não paguem a ninguém mal por mal, ou seja, não retribua na mesma moeda. Faça o bem diante de todos. Faça o bem. Eu sei que dá vontade de retribuir moeda a moeda, olho por olho, dente por dente. É a vontade. Mas temos que mortificar a nossa vontade. Temos que negar a si mesmo. E fazer o quê? Receber o mal? Não vou retribuir o mal. Retribuo o bem. Retribuo com amor. Retribuo fazendo aquilo que o homem não faz. Fazendo aquilo que nós só conseguimos fazer com Jesus Cristo, somente através de Jesus. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Então, no que depender de você, viva em paz. No que depender de você, não viva em guerra, não viva em conflito com as pessoas. Viva em paz.
cheia de vida, cheia de amargura, cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de falta de perdão. Não, viva uma vida cheia de paz, cheia de amor, cheia de compreensão. Viva uma vida cheia de Deus. Cheio de Deus você consegue. Em Cristo nós conseguimos. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Isso é algo muito interessante, porque se eu acredito no Senhor, eu vivo essa palavra. Agora, se eu não acredito que Deus existe, tudo eu vou querer fazer pelas minhas mãos. Eu vou querer retribuir o mal com o mal. Eu vou querer fazer com que a pessoa pague pelo mal feito. Eu vou querer olhar com meus próprios olhos a derrota do outro. Mas Deus, ele fala na palavra que nós não devemos agir dessa forma. Ainda que sejamos tentados a ir por esse caminho, nós precisamos crer que é Deus que é o nosso justo juiz. Deus é que cuida da justiça. Deus é que faz a justiça por nós. Não façam justiça com as próprias mãos, porque se eu fizer com as minhas próprias mãos, significa que eu vou estar no meu coração, cheia de rancor, cheia de ódio, cheia de amargura, cheia da vingança, e não há vida que seja boa com isso no coração. Deus, ele fala: entrega nas minhas mãos. Deixa eu cuidar dessa situação para você. Deixa eu cuidar disso para você. E enquanto isso não acontece, o que eu tenho que fazer com essa pessoa que me tratou mal? Faça o contrário. Se o inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E se a justiça está nas mãos de Deus, então qual é a minha missão? A minha missão é fazer o bem. A minha missão não é querer o mal do outro. A minha missão não é querer a derrota do outro. A minha missão é querer o bem. A ponto de, se o meu inimigo estiver precisando, eu dar o que ele está precisando. Se ele estiver com sede, eu dou água. Se ele tiver fome, eu dou comida. Se ele tiver com alguma necessidade, eu vou suprir a necessidade até do meu inimigo. Isso é vida cristã. Isso é vida com Deus. Deus nos chama a essa vida. É uma vida que é um culto racional, porque eu sou esse sacrifício vivo. Eu estou sacrificando a minha vontade, os meus desejos para viver a palavra de Deus, para viver de fé em fé, para viver pelo favor imerecido do Senhor, manifestando isso nas minhas atitudes. Precisamos manifestar essa atitude, essa vida cristã. Isso vai mostrar o como nós temos a fé no Senhor. E isso vai mostrar como consequência da fé que temos. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal. Eu vou vencer o mal com outro mal? Não. Eu vou vencer o mal com o bem. Que possamos vencer o mal com o bem. Vençamos todo o mal fazendo o que Deus quer que a gente faça, vivendo a palavra, praticando o bem, querendo o bem do outro. Se o outro tiver sede, eu vou dar água. Se o outro tiver fome, vou dar comida. Eu não vou ser aquela que vou empurrar o outro na cova. Temos que ser aquele instrumento do Senhor, usado por Deus para fazer o bem. Que quando alguém lembre de você, como cristão, como servo de Deus, que eu consiga enxergar você como aquela pessoa que faz o bem. Que possamos viver essa palavra, praticar essa palavra, entender essa palavra e guardar no nosso coração. E aguarda que daqui a 2 semanas teremos Romanos 13. Que Deus te abençoe.